Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para as nossas aulas práticas, né? Então, nessa aula nós vamos ter muito truque, muito macete, como a gente resolver uma planilha. O conteúdo vocês já aprenderam, agora chegou a hora de aprimorar os conhecimentos de vocês. Aqui eu tenho uma folha de pagamento. Como que eu vou calcular? O vale transporte, geralmente, tá? Isso aqui são valores hipotéticos, tá? Então, nós vamos trabalhar com esses valores, porque trabalhando com esses valores, que os valores mudam constantemente, vocês vão conseguir trabalhar com qualquer valor, tá certo? Então, olha só, nós temos aqui é, os, as pessoas, os funcionários, né? Nessa folha de pagamento, temos o salário bruto, e aqui nós vamos calcular alguns descontos, tá certo? Então, aqui, nós temos aqui esses valores que já são valores fixos, tá? Então, aqui nós vamos trabalhar com uma tabela de referência para esses três casos aqui, tá certo? Como que eu trabalho com uma tabela de referência? Eu tenho aqui 3.400, que é o salário desse, entendeu? E o vale transporte é 6%. Como é que eu vou fazer isso? Então, como existe aqui uma tabela de referência para esses três casos, então nós vamos usar um valor que chama de fixo, mas na verdade o nome dele é valor absoluto. Por quê? Como é que eu vou fazer isso? Eu vou calcular o vale transporte igual ao salário bruto, que é 3.400, multiplicado por 6%. Só que esse valor aqui, eu vou ter que clicar e arrastar. Se eu clicar e arrastar, esse D2 aqui, ele vai arrastando para D3, D4, D5, assim como o C também. Só que eu não quero que o D cresça, eu quero que o D se mantenha fixo, porque ele está um valor relativo. Então eu tenho que transformá-lo em valor absoluto. Como é que eu faço isso? É só pressionar F4 no teu teclado, ó. Quando eu pressiono F4, ele coloca aqui, ó, $1 antes, né? E o cifrão depois. Com isso, ele vai fixar esse valor. Então, o C vai crescer para C4, C5, C6, C7, porém, esse aqui vai continuar fixo, tá certo? Ó? Então, é transformar de valor relativo em valor absoluto, pressionando o F4. Então, 6% de 3.400 dá 204. Vou clicar e vou arrastar. Observa que o D, ó, continua D2, C5, aqui vai ser C6, ó. C6, mas o D continua fixo, porque nós fixamos, tá certo? Vamos fazer esse aqui também? Vamos pular esse, depois a gente faz. Igual a quem? O salário bruto multiplicado por quem? Por esse valor aqui, que é o ticket de alimentação. Então, vou fixar ele. Como é que eu fixo? F4, tá? Então, esse aqui é valor absoluto. Fixei, ó. Agora é só arrastar, que não tem como dar erro. Tá certo? Quem usa notebook tem que pressionar a tecla FN, tá? F4. Então, vamos lá. Então, agora o abono, mesma coisa, tá? Salário bruto multiplicado por quem? Por esse valor. Fixa ele com F4 e já está resolvido, tá? Isso aqui, gente, é quando a gente trabalha com uma tabela de referência. Observa que isso aqui está fora da nossa planilha. Se tivesse aqui embaixo, outra coisa. Porque, veja bem, amanhã ou depois, se eu falar assim, ó, o vale transporte mudou, não é mais 6%, é só 4%. Quando eu vier aqui e mudar para 4%, por exemplo, olha o que aconteceu, todo mundo já está atualizado. O ticket de alimentação agora é 5%. Todo mundo já está atualizado, porque nós estamos trabalhando com uma tabela de referência, tá certo? O Excel tem dessas coisas. O INSS, como é que nós vamos fazer? Nós vamos trabalhar o INSS com dois critérios. Primeiro, com o critério de desconto de 8% e com o critério com desconto de 9% e 11%. Vamos colocar três critérios: 8, 9 e 11. Como é que nós vamos dizer? Nós vamos dizer o seguinte, que se a pessoa ganhar até R$ 1.200, vamos colocar aqui, ó, R$ 1.200, vou colocar aqui, ó, R$ 1.200, vou colocar um ponto e vírgula, vou dizer que é 8%. Se ela ganhar de 1.200 até 2.100, o desconto vai ser de 9%. Tá? Isso aqui não é tabela de referência.
E se ela ganhar acima de 2.100, ela vai pagar 11%, tá certo? Vamos usar essa modalidade aqui, esses critérios. Então, até 1.200, 8%, até 2.100, né? Nós vamos usar 9% e acima disso nós vamos usar 11%. Para isso, nós vamos fazer aqui duas funções se, uma dentro da outra, tá certo? Como é que eu faço isso? Igual se quem? Se o salário bruto for menor ou igual a quem? A 1.200, não é isso? Se o salário bruto for menor ou igual a 1.200, ponto e vírgula, vai ser quem? Vai ser o salário bruto multiplicado por quantos por cento? 8%. Então, eu disse que se o salário bruto for menor do que 1.200, vai ser o salário bruto multiplicado por 8%, que é esse cara aqui. Ponto e vírgula. Vou abrir outra função se, para calcular os dois, tá? Se o salário bruto, que é o C4, for menor ou igual a 2.100, que é o próximo critério aqui, a 2.100, ponto e vírgula, vai ser quem? Vai ser o salário bruto multiplicado por quanto? Por 9%. Se não, ou seja, aqui ele já sabe, ó, se o salário for menor do que 1.200, salário bruto vezes 8%. Se o salário for menor do que 2.100, vai ser o salário multiplicado por 9. Mas não vai cair tudo na mesma coisa, porque menor do que 2.100 vai ser todo mundo. Não. A função se, ela já conhece os critérios. Então, é menor do que 2.100 até 1.200, porque ela sabe que abaixo de 1.200 já existe um outro critério. Tá certo? Então, se não, vai ser o salário bruto multiplicado por 11%. Eu abri aqui duas funções se, uma aqui, a outra aqui. Eu fecho o parêntese no final. Então, olha só, nós calculamos aqui. Se o salário bruto for menor do que 1.200, vai ser o salário bruto multiplicado por 8%. Vai ser descontado 8%. Se o salário bruto for menor do que 2.100, ou seja, se o salário for acima de 1.200 até 2.100, vai ser o salário bruto multiplicado por 9%. Se não, o salário bruto multiplicado por 11%. Tá certo? Está resolvido. Vamos arrastar. Seria bom você praticar de 1 a 1, tá? Esse aqui, pessoal, é o salário família. Quanto que custa um salário família? Quanto que a empresa paga? Quanto cada filho recebe? Geralmente, cada filho recebe na média de R$40, tá? Se você ganha até quanto? Se você ganha até, ó, se você ganhar até R$1.500, cada filho recebe R$40. E se você ganha acima de R$1.500, cada filho não recebe nada. Então, como é que nós vamos saber? Vamos usar a função se também. Ó, se quem? Se o salário bruto, que é esse cara aqui, for menor ou igual a quem? A 1.500, né? Nós usamos esse critério. Então, se o salário bruto for menor ou igual a 1.500, então vai ser o quê? Vai ser o número de dependentes, que é a quantidade de filhos, multiplicado por quanto? Por R$40, que cada filho recebe 40. Se não, ou seja, se o salário for acima de 1.500, zero, porque não vai receber salário. Fechei parêntese, tá aqui, tá resolvido. Esse aqui, quando deu esse valor aqui, esse tracinho, porque ele não tem filho e porque ele não vai receber também, tá certo? Então, quando apareceu essa cerquilhazinha aqui, significa que o espaço é insuficiente. É só você clicar aqui e abrir. Tá certo? Então, esses aqui não receberam nada. Tá certo? Agora, vamos calcular o imposto de renda. O imposto de renda, ele vai na mesma linha que vai o INSS. Tá certo? Mesma linha. Então, vou copiar aqui e já vou colar aqui dentro para a gente ganhar tempo. Então, o imposto de renda é o seguinte. Se você ganhar, né? Isso aqui é um valor hipotético. Isso aqui muda todos os anos, tá? Então, vamos dizer que se você ganhar até 1.900, você é isento. Você não paga nada de imposto de renda. Se você ganha de 1.900 até 3.100, você vai pagar quantos? 11%.
Se você ganha acima de 3.100, você vai pagar 15%, tá? Depois o governo vai lá e devolve uma parte, tá? É assim, mais ou menos assim que faz os cálculos, tá certo? Então nós vamos usar o mesmo critério que nós usamos aqui, duas funções si. Uma calcula o isento, que é o zero, a outra calcula os 11% e a outra calcula 15%. São duas funções. Se eu tenho três critérios, duas funções, certo? Dois critérios, uma função. Três critérios, duas funções. Então vamos lá. Igual a si. Se quem? O salário bruto, está aqui. Se o C4, tudo é pelo salário bruto, pessoal. Se o C4 for menor ou igual a quem? Ao critério 1.900. Então, se o salário for menor ou igual a 1.900, então vai ser o quê? Vai ser isento, vai ser zero. Ou eu coloco aqui, ó, isento. Posso fazer isso aqui, ó. Eu quero que saia a palavra isento. Ou eu coloco isento, ou simplesmente eu não coloco texto, coloco zero. Melhor zero, porque nós estamos trabalhando com número. Então, o primeiro caso já está resolvido. Agora, vamos abrir a outra função si para calcular os 3.100, né? Que é o 11% e o 15%. Então, eu vou dizer que se o C4, que é o salário bruto, for menor ou igual a quem? A 3.100. 3.100. Então, se o salário for menor ou igual a 3.100, lembrando que ele vai de 3.100 até 1.900, tá? Se o salário for menor ou igual a 3.100, então vai ser o salário bruto, que é o C4, não é isso? Multiplicado por quanto? Quanto? 11%. Se não, vai ser o C4 multiplicado por quanto? Por 15%. Lembre-se que a última sempre é o se não. Olha só, se o salário bruto for menor ou igual a 1.900, é isento, está o zero aqui. Segunda comparação, se o C4, que é o salário, for menor do que 3.100, vai ser C4 vezes 11%. Se ele estiver entre 1.900 e 3.100, 11%. Se não for nenhum desses valores, ou seja, se não for menor do que 3.100, se não for menor do que 1.900, com certeza vai ser acima de 3.100. Aí vai ser o C4 multiplicado por 15%. Por isso que tem o se, se e o se não, tá certo? Se não for os anteriores, vai ser o restante. Dou Enter. Está aqui. Imposto de renda é caro, hein, gente? Olha só. Agora, pessoal, eu quero calcular os descontos. Quem é desconto? Depois eu quero calcular quem é acréscimo. E depois eu quero calcular quem é o salário líquido. Quem é desconto, eu vou somar. Vou usar a função soma. Ó, usar a função soma. Então, olha só. Vale transporte é desconto? É. Ponto e vírgula. INSS é desconto? É. Ponto e vírgula. Ticket de alimentação é desconto? Não. Então, vou pular ele. Salário família é desconto? Não. Então, pulo ele. Imposto de renda é desconto? É. Por que eu usei o ponto e vírgula? Quando eu estou somando, se eu não tiver uma sequência, se eu tiver uma sequência, eu uso dois pontos. Se eu não tiver, eu uso ponto e vírgula. Esse, e esse, e esse, e esse, e ele vai fazer. Então, nós temos aqui o D, que é o Vale Transporte. O E, que é o INSS. E o ticket de alimentação são os descontos. Agora, vamos somar os acréscimos. Igual a soma também. Como é que eu vou somar os acréscimos? Os acréscimos, a alimentação é acréscimo, ponto e vírgula. O salário família também é acréscimo, ponto e vírgula. E o abono também é acréscimo, ponto e vírgula. Fechei parêntese, está calculado. Beleza? Agora nós vamos fazer o salário líquido. Como é que eu faço salário líquido? Muito simples. O salário líquido vai ser o salário bruto, menos os descontos, mais os acréscimos. Tá aqui. E aqui agora o truque. Poderia puxar um de cada vez. Quero puxar os três de uma vez só. Pode ser? Pode. Ó. Está aqui a nossa folha de pagamento pronta. Tá certo? Então baixe essa planilha e pratique esse exercício que vai te deixar com conhecimento excelente. Tá certo?
Então nós usamos aqui função soma, usamos a função se bastante para que a gente venha aprimorar os conhecimentos. Tá certo, pessoal? Um abraço e até a nossa próxima aula.